Senhor me use realmente, eu preciso, ó Pai, para que isso chegue diretamente aos corações, que cada mão levantada seja esse solo fértil para receber da Tua palavra e multiplicá-la em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus. Estou falando sobre as parábolas de Jesus, vou fazer um review de 7 parábolas em sequência, não vou falar de uma 8ª que Jesus fala, vou trazer um pouco de uma reconstrução de algumas coisas do que falamos nos outros dias, nos outros cultos. Quem estava aqui nos outros cultos? Então, você que está me vendo online pode acessar esses cultos ali depois, os cultos anteriores, e nós vamos estar compartilhando algumas coisas sobre as parábolas de Jesus. Tem muita coisa para falar, eu poderia falar muito sobre cada uma das parábolas, mas hoje eu quero usar o quê? Quando Jesus constrói essas parábolas, e principalmente Mateus, que era Levi, que era um cobrador de impostos, alguém que tinha uma certa habilidade a mais que os outros, amém, amados? Dentro dos que estavam ali, quando ele organiza e fala da estruturação do modo como Jesus falou nessas parábolas, Jesus foi muito intencional na parábola, e ele organizou as coisas dentro do seu discurso. As parábolas são organizadas em blocos, elas falam uma mensagem, e eu quero construir algumas coisas com vocês aqui. Talvez eu leve ali quase uma horinha assim, mas Deus vai mover em nome de Jesus, você nem vai ver passar, em nome de Jesus, amém? Eu peço, porque a gente vai construir algumas coisas com as parábolas, eu gosto, aí eu falo bem de ensino hoje, discorrendo sobre Mateus capítulo 13 e as parábolas que Jesus usou. Jesus sempre falou com o povo com parábolas para que vendo não vissem, ouvindo não entendessem, cumprindo-se uma palavra profética do salmista quando ele fala dessas questões, e para que também as coisas fossem concretas. O que quer dizer isso, pastor? As parábolas de Jesus têm o mesmo efeito ainda hoje, porque ele falou de algo que é real nessa terra, amém, amados? A maioria das parábolas você vai ver ele ligando as coisas da agricultura ou do cotidiano normal. Isso é importante para que nós possamos entender o que ele tem para falar conosco em nome de Jesus, ok? Então vamos lá, coloca lá por favor e vamos ler juntos algumas coisas. Isso, vai. Vamos lá, parábola primeiro do semeador, Mateus capítulo 13. Quem já ouviu alguma coisa sobre essa parábola? Um semeador saiu a semear. Ele semeou em 4 tipos de solo. Quais são os tipos de solo? Uma fica à beira do caminho, um cai em solo pedregoso, outra cai em uma terra boa, mas que está cheia de espinhos e abrolhos que sufocam aquela semente, e uma cai em uma terra boa, que frutifica a 30, a 60 e a 100 por 1. Leia comigo o início da parábola aí. De muitas coisas lhes falou e dizia... Isso é muito interessante, porque o que eu quero mostrar com o culto de hoje é trazer as parábolas de Jesus, mostrar um panorama amplo delas, que às vezes a gente vê uma cada uma, e a gente vai ver o que Jesus queria dizer com todas as parábolas juntas, e a sequência, e nós vamos ver ele mostrando algumas coisas a respeito do reino dos céus, que eu já expliquei e comentei no outro culto. Tem como comparar o reino dos céus com alguma coisa nessa terra? Não, mas ele usa algumas parábolas para estruturar. Onde está o reino dos céus? O reino dos céus, ok, o reino de Deus, os céus é o trono de Deus, amém, amados? A terra é o estrado dos seus pés, mas o reino dos céus habita espiritualmente dentro de quem? De nós. Quem é a representação do reino dos céus nessa terra? Você fala a igreja. Quem é a representação do reino dos céus nessa terra? A igreja. Todos que se intitulam falam em nome de quem? Você fala de Jesus, em nome de quem? De Jesus. Quando Jesus chega, ele fala, eis que é chegado o reino dos céus. João Batista fala, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. E assim por diante, o reino dos céus é inaugurado com a igreja primitiva. Em Pentecostes, uma festa de colheita, é inaugurado o reino dos céus. O Espírito Santo desce sobre a igreja. Assim como Jesus veio e entrou em Maria, uma mulher, amém, amados? O reino dos céus entra na igreja, na noiva de Cristo, para sair de Israel até os confins da terra. E a gente tem toda a história da Bíblia. Então nós somos representantes do reino dos céus. E eu quero mostrar o que Jesus já sabia que estar dentro da igreja. Por quê? Porque às vezes a gente fica incomodado com algumas coisas que acontecem dentro do nosso ambiente, igreja, acha que a igreja é perfeita, e eu vou mostrar como Jesus nas parábolas já sabia tudo o que ia acontecer no nosso tempo. Da minha vida, da sua vida e etc. E talvez, eu espero que essa palavra possa moldar algo no seu coração em nome de Jesus. A primeira parábola, e uma das mais importantes, que ele fala, se você não entender essa parábola, nem adianta eu falar das outras coisas. É a parábola do semeador, em que ele fala que um semeador saiu a semear. Você vai ver depois na palavra de Deus que o próprio Jesus explica o que é a semente. O que é a semente? Quem sabe? É a própria palavra de Deus, ok? E qual que é o solo? O solo é o meu e o seu coração, é onde cai essa palavra. Estou conseguindo me fazer entender aqui? É importante eu falar disso porque eu quero falar uma coisa muito importante. Então por quê? A semente ela é muito poderosa, amém, amados? É a semente do reino dos
céus. A gente já viu que essa semente, quando eu ministrei sobre o grão de mostarda, ela pode ser menor, mas ela se torna a maior das hortaliças, dá todo o nutriente, todas as coisas, tudo isso. Ok, mas por que eu estou falando disso? A semente é muito poderosa, mas o poder de reprodução está no solo. Umas sementes caíram, ficaram à beira do caminho, diz que veio as aves e tomaram ela. Outra semente caiu em solo pedregoso, ela não tinha muita terra, muita raiz, se alegrou no começo, depois, na primeira tribulação, no primeiro problema de dificuldade, esqueceu das coisas do reino dos céus. Uma outra cresceu, mas os prazeres da vida, as coisas desse mundo, sufocaram aquela semente. E uma caiu em terra boa. Quem é a semente que cai em terra boa? É a semente que cai numa terra, num coração em que ele escuta a palavra e ele pratica a palavra. Ele entende, diz aí, entender diz respeito a colocar em prática algo, né? Conhecimento, entendimento, sabedoria. Então, entender absorve aquela palavra, coloca ela em prática, absorve aquela palavra, coloca ela em prática. Você vai ver Jesus fazendo isso com todo mundo com quem ele ministrou. Jesus ministrou muitas pessoas individualmente, não é isso? A mulher está quase morrendo, vão me apedrejar, e aí o que a gente faz? Ele salva a vida dela, mas ele fala, vai e não peques mais. O que eu faço para fazer entrar no reino dos céus? Isso, bem fizeste, agora vai e pratica. Não é só escutar, é colocar em prática. Então, quem é o solo fértil, ou solo bom para receber a palavra, é o solo que recebe a palavra e a entende, ou seja, coloca ela em prática. Posso ouvir um amém, igreja? Por que você está falando isso, pastor? Porque Jesus já começa a falar, deixa eu contar uma coisa para o reino dos céus. Um monte de gente vai pregar, um monte de gente vai compartilhar da palavra. Quando eu ministro a palavra aqui, eu falo na minha voz, eu, Fábio, daquilo que o Espírito Santo direciona para a igreja, mas quando eu uso uma passagem bíblica, eu estou fazendo a mesma pregação que Jesus está fazendo. Faz sentido ou não? Da Bíblia, eu estou usando coisas, uma parábola, usa a palavra de Deus. Então, o que eu tenho a minha convicção? Essa palavra pode mudar a vida de qualquer pessoa. Mas eu já vou te falar para você, de cada 4 que eu ministro, um vai receber a palavra. Se eu for pegar essa matemática dentro da palavra de Deus, nós temos 4 cultos aqui no domingo. Vamos pensar que gente vem no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto culto. Se fosse pensar num geral no domingo, eu fosse falar, Deus aí, o que deu boa? Ele vai falar, um culto valeu. Você fez 4 para valer 1, se eu fosse pegar nessa matemática. Profetiza que aqui vai ser diferente, em nome de Jesus. Mas numa lógica do escopo geral da igreja, né, com o que ele fala, do corpo de Cristo, vai ser semeado, vai ser falado a palavra, mas um quarto das pessoas, 25% vai realmente ser um solo fértil. Outros vai cair à beira do caminho, vai sair, o passarinho vai levar aí o demônio, né, o próprio maligno, ele fala mesmo, as aves, né? Aí depois uma outra vai se alegrar no começo, mas na primeira dificuldade que tiver já vaza fora. Uma outra vai ficar mais amiga dos prazeres, das coisas desse mundo, e Jesus já avisou isso. Então, quando a gente vai pregar, ministrar, fazer as coisas, não acha que vai ser 100% do seu ministério do que você fizer. Do que você faz, sim, a semente que é lançada é boa. Quem pode dizer glória a Deus por isso? E mesmo num solo bom, ela vai frutificar 30 e a 100 por 1 diz de plenitude e outras coisas. Então, vou ministrar a vida de algumas pessoas, se ela cair num bom coração, eu já tenho que me alegrar quando eu semeei a palavra. Amém, amados? E alguns vão dar colheita 30, outros e outros 100 por 1. Então não estranhe você ir numa igreja e de repente para você a palavra foi transformadora, mudou sua vida, você vai conversar com a pessoa amanhã do lado ou na célula, fala, não teve nada a ver. Porque o solo é diferente. A semente é sempre boa. A gente nunca deixa de semear. Prega a tempo e fora de tempo. Mas a diferença não está. Por que eu quero falar isso? A Bíblia fala também, cada um prestará conta de si mesmo. Quem pode dar glória a Deus por isso? Quando a gente vem cultuar a Deus aqui, cultuar a Deus, eu também estou cultuando a Deus no culto. O que você está fazendo, pastor? Estou pregando a palavra. Deus me direciona, eu tenho uma função diferente de vocês. Vamos pensar num relógio. Quem já viu um relógio? Aquele de parede assim, de casa. Alguém já viu? Alguém já desmontou, viu que tem um monte de engrenagem assim, que faz as coisas rodar? Quem você é nessa engrenagem, pastor? Eu sou aquela molinha lá, que empurra a pilha. Se eu estiver desgastado, eu encosto na pilha, o relógio anda lento. Agora, se eu estiver encostado, todo mundo funciona. Vocês são todas engrenagens. Tem gente do Atalaia, do ministério, todos os ministérios que fazem tudo acontecer aqui. Nós nos reunimos para cultuar a quem? A Deus. Eu tenho a minha função como pastor. Eu sou a molinha que empurra a pilha. Estou conectado em quem tem energia para que a máquina ande. Amém, amados? Mas todo mundo tem um papel igual diante de Deus quando vai cultuar. Como eu também tenho os momentos de receber. Faz sentido isso, amados? Todos cultuamos. Eu recebo, tenho meus devocionais, minhas coisas com Deus. Por que você está falando dessas questões, pastor? Porque todos estamos trabalhando com a palavra de Deus. Eu tenho que abrir o meu coração para ser um solo para receber, para que eu possa frutificar 30, 60 e 100
100 por 1. Por que é importante a gente falar isso, amados? Porque a palavra de Deus é poderosa para cumprir o que lhe apraz, a Bíblia diz. Ou seja, o que Deus quer que ela faz, a palavra tem o poder de fazer. Agora, o solo que recebe faz muita diferença. Estou conseguindo fazer entender? Vou falar do velhinho Amaro aqui, que falou algumas palavras. Eu me lembro que uma das primeiras palavras que o velhinho Amaro, quando ele veio para cá, falecido, né? Que o senhor já recolheu. Ele falou no Paraná assim, ele falou, tem pessoas que vão viver coisas sobrenaturais aqui do que Deus tem para fazer sobre esse estado. Só que uma coisa eu vou falar para vocês, tem que falar 2 línguas, inglês e espanhol. Eu já falava inglês, falei, vou voltar a estudar espanhol. Quer vir pregar aqui com o pai, Jojo? Quer? Então vem aqui pregar um pouco com o pai. Isso. Sem atrapalhar o culto, vem. Isso. Tó. Vem pregar com o pai. Ótimo, isso aí. Então, e aí o que aconteceu? Eu fui pregar, eu fui estudar espanhol, amém, amados? Anos depois o pastor Bigard virou o supervisor da Colômbia e do Paraguai. Quem falava espanhol? Deixa eu contar, tinha um monte de gente ouvindo na reunião. Quem foi que quis fazer as coisas? Eu fui o único que eu sei que foi estudar. Claro que meu pastor me obrigou também. Tem que levar isso em consideração. Ele estava fazendo espanhol, ele falou, eu preciso que você faça comigo. Eu já tinha estudado espanhol antes, assim, na minha vida, eu gosto de línguas, né? Falei, não, vou estudar com o senhor então vamos estudar espanhol juntos. Amém, amados? Voltei a estudar espanhol com ele e tal, e outras coisas. Mas o que eu estou querendo dizer? Quem investiu em estudo, então a palavra, ela tem o poder de cumprir o que lhe apraz, sim ou não? Sim, mas depende do quê? Do coração. Quem teve mais fé, ou quem recebeu a palavra com fé, ou quem preparou com entendimento aquilo? Quem? A palavra foi dada e ele se preparou para aquilo. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Eu estou exemplificando alguma coisa muito simples, mas muitas coisas do que Deus faz, ou pede, ou direciona na palavra, nós temos que saber nos comportar. Né, Jojo? Fala, boa tarde, igreja. É isso mesmo, né? Então, estou conseguindo fazer entender aqui? Jesus fala da palavra semeador, ele é a mais importante das parábolas nesse sentido da gente entender. O que vai ser semeado? Você fala a palavra. O que vai ser semeado? Onde? Num solo do seu coração. Então, é importante quando a gente tem essas questões para que a gente possa receber a palavra, entender a palavra, tudo que é ministrado, Deus vai usar. Deus vai fazer para que as coisas aconteçam, Deus vai fazer para que aquilo se cumpra. Chega de pregar? Tá. Te amo. Vai lá para o infantil então agora brincar. Agora chega, tá? Só depois do culto. Tchau, amigão. Te amo. Glória a Deus. É que ele viu uma foto do irmão dele fazendo isso esses dias, entendeu? Ele está nessa que eu quero pregar com o pai, então amém. Bom, deixa eu pregar um pouco. Primeira palavra diz a respeito disso. Nós temos que preparar o nosso solo. Posso explicar uma coisa rapidamente? Sim ou não? E aproveitar e já dar uma puxada de orelha? Amém? Amém, igreja? Ontem teve culto de homens, tem um monte de homem nessa igreja aqui. Venha no culto de homens, irmãos. Salvo você ficou fazendo outra coisa, assim, que era muito importante para a sua vida, mais importante que cultuar a Deus, tudo bem. Trabalhando, estava fazendo uma outra coisa. Agora, você ficou em casa, não faça isso, homens. Poucas igrejas fazem culto de homens. Eu não estou falando mas assim, a gente traz uma palavra específica para quem é homem. O homem é o sacerdote da casa. O homem vai responder pela sua família, pelo direcionamento, ele vai ter responsabilidade, ele é o cabeça. Então, se você é homem, venha para o culto de homens. Glória a Deus. Amém, amados? Por quê, pastor? Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês, ó. A Bíblia fala que ambientes desses de glória, de manifestação de Deus, um dos simbolismos que a Bíblia diz, ou de visitações de Deus, é chuva. Quem já viu chuva? E o nosso coração é um solo, sim ou não? Se o solo está seco e eu venho com uma enxurrada de chuva de uma vez só, a chuva bate, ela não entra no solo e ela vai embora. Ela nunca toca as sementes que estão lá embaixo. Faz sentido o que eu estou dizendo ou não? Pensa no cenário assim. Solo duro, caiu aquela chuvona, ele só escorre, faz aquela lamona lisa, sabe aquela assim? E vai embora. Se eu estou num ambiente sempre me molhando, eu estou exemplificando como se fosse vir num culto uma vez na semana, 2 vezes na semana. Agora, se eu estou sempre debaixo da presença de Deus, em oração, em tempo com Deus, cultos, presença, manifestação, sempre molhado, a terra começa a encharcar. Quem já viu a terra começando a encharcar? E no momento que pode cair uma enxurrada, que pode acontecer, o que acontece? Transborda. Inunda. Por que você está falando isso, pastor? Porque o nosso coração, se não tiver molhado, não tem como mexer na terra, irmãos. Aí às vezes tem pessoas que querem ter experiência com Deus, querem viver as coisas com Deus, mas só de uma atividade semanal, de uma religião. A gente não precisa viver assim.
Amém? Amém? A gente tem o nosso tempo com Deus, nosso tempo de oração com Deus, o Espírito Santo vai falar com você, ele vai vir aqui, eu vou ministrar algo, vai confirmar a palavra, graças a Deus, e é assim que a gente tem que viver. Deixa a chuva molhar a terra aí para poder mexer na terra. Por quê, pastor? Que quanto mais mexer na terra, mais chance você tem de dar uma terra boa. Não fica cheio de pedra, não fica cheio. Tem gente que vive na empolgação, é cheio de pedra. Tem que tirar as pedras, a pedra só sai com arado. Amém, amados? Aí quem lembra quando eu ministrei sobre estações e coisas, vai lembrar dessas coisas, dos períodos de chuva e das coisas. Então, faça isso em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? E os homens vêm no culto de homens. Ontem um pastor que ministrou, foi uma bênção, foi tão, meu Deus do céu, irmãos. Eu fiquei pensando, falei, meu Deus do céu. Que o pastor que eu trouxe, ele já ministrou na China, na Coreia, em diversos lugares do mundo, é missionário, é um senhor de 50 e poucos anos, uma bênção no nome de Deus. Pastor, se eu soubesse, eu tinha vindo. É isso mesmo que eu não quero. Eu quero que você venha, que você vai cultuar a Deus. Né? Mas às vezes é naquelas oportunidades, em nome de Jesus. Amém, amados? Então, falando sobre isso, consegui entender sobre solo? Então, às vezes, a maioria das vezes o problema não está na palavra, o problema está no solo que a recebe. Porque a palavra tem o poder de frutificar até quanto? Qual é o máximo que dá? 100 por 1. E até as sementes que caem em terra boa, às vezes dão a 30, a 60 e a 100. Olha para quem está do seu lado, se você puder, e fala, você vai produzir a 100 em nome de Jesus. Amém, amados? Ok, entendendo a palavra do semeador, vamos passar para a próxima parábola que Jesus começa a falar. E daí ele fala de uma parábola muito legal. Vai, próximo. Vamos lá. Parábola do joio. Então tá. Eis que o semeador saiu a semear e plantou trigo. Veio durante a noite o Satanás, o diabo, e jogou o quê? Joio no meio do trigo. Jogou joio no meio do trigo. Aí os anjos falam assim, e agora, Senhor, vamos arrancar o joio do meio do trigo. Aí o Senhor responde assim, Mateus 13:30, deixa-os até e no tempo. Mas o trigo, recolhei no meu celeiro. Posso explicar um pouquinho aqui? Deixa eu te contar uma novidade. Para você que se espanta que tem um monte de gente que é meio esquisita na igreja, para você que se espanta porque tem maldade na igreja, para você que se espanta porque tem problemas na representação do reino dos céus nessa terra, porque isso é uma característica do reino presente. Amém, amados? A gente não vê em perfeição, mas a gente vai ver quando a gente for para a glória. Quando céus e terra se juntarem, daí glória a Deus. Né, que a gente fala de ir para o céu, ok, amados? Mas enquanto está nessa terra, tem humanidade, tem uma luta do pecado, da carne contra o espírito, todo mundo sabe disso, a Bíblia toda fala dessas questões, um dia isso vai acabar, mas até que isso acabe, até que venha a colheita, deixa eu te contar, vai ter gente que é ruim na igreja, vai ter gente que vai mentir, vai ter gente que vai roubar, vai ter gente que vai usurpar, vai ter gente que vai fazer coisa errada, vai ter gente que vai usar da palavra para benefício próprio, vai ter gente que vai fazer coisa errada no reino dos céus, pensando na igreja mundial. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Você vai ter uma igreja que vai ser reta diante de Deus, trigo, você vai ter uma outra que vai ser joio. Você vai ter um líder que vai ser trigo, você vai ter um líder que vai ser joio. Não se espante, isso está na palavra de Deus. Vai ter isso. Estou conseguindo fazer entender? Então Jesus já fala, ó, além de ter uns coração que não vão receber, vai ter, então o reino dos céus também é semelhante a o Jesus quis que fosse tudo trigo, mas veio Satanás e plantou joio, outras doutrinas, outras palavras, outras coisas que não são a palavra de Deus. E aí os anjos, ou o campo espiritual, eles perguntam assim, e aí, vamos separar todo mundo? Para quem conhece um pouco dessa, eu já ministrei acho que uma vez sobre joio e trigo, posso falar umas coisas rápidas? Quem gostaria de saber? Tudo é natural para que a gente possa perceber. O trigo e o joio são muito parecidos, eles crescem. Por que a gente não arranca eles junto? Porque ele fala, se eu arrancar o joio, eu posso machucar o trigo. Porque as raízes deles começam a se entrelaçar, eles são muito parecidos. Eles são muito parecidos, as duas plantas, tanto o joio quanto o trigo. Tem algumas características do joio e do trigo que os diferem. Posso contar para vocês quais são? Enquanto é pequeno, não difere em nada. Quando está crescendo a planta, não difere em nada. Aquele raminho que vai, né, crescendo bem fininho. Quem já viu o trigo assim? Um feixezinho de trigo assim, né? E do joio. Não tem diferença nenhuma, basicamente. A diferença começa quando ele começa a amadurecer. O que acontece? Então, eu vou trazer algumas coisas rápidas aqui para fazer essa parábola, trabalhar com essa parábola com vocês. O que acontece é o seguinte, quando começa a amadurecer, o trigo começa a amarelar ou ficar dourado. E o joio continua verde com alguns fachinhos dourados ou marrom. Então, primeira coisa para falar de diferença de trigo e joio, enquanto é pequeno não se difere. A Bíblia fala, a criança não difere, o filho não difere do escravo enquanto é jovem, porque os dois são imaturos.
Estou conseguindo fazer entender? Então eu não sei discernir se a pessoa é má mesmo, se ela é trigo ou se ela é joio, né? Todo mundo pode mudar de estágio. É uma decisão. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Por isso que eu estou ministrando essa palavra numa ceia. Mas deixa eu explicar isso aqui. Tem gente, aí só que eu só vou descobrir se ela é má mesmo, se ela é joio, se ela é trigo, depois que amadurece. Num primeiro momento, início da fé cristã, nem sabe como fazer as coisas, início da caminhada ao reino dos céus, todo mundo é criança, não tem expectativa. O Josué veio aqui, entrou no culto, ele tem 3 anos. É óbvio, quando ele tiver 10, ele não vai entrar no meio do culto. Estou conseguindo fazer entender? Sim ou não? Agora ele é uma criança. A gente permite. E eu não fiz isso só porque é só meu filho não, tá? Porque quem me conhece, eu já deixei um monte de filho dos outros pregar, da Patrícia, de gente que nem está na igreja mais. E sempre dei liberdade para a criança vir. Nunca, sempre fui nisso, eu fui igual a Jesus. Deixa vir as minhas crianças. Que delas é o reino dos céus. Elas recebem com liberdade, entendem as coisas. Amém, amados? Mas então falando dessa passagem. Então, primeira diferença. Então, posso contar uma coisa para vocês? O trigo a gente vê rapidinho na hora que amadurece. Ele muda de cor. O joio nunca muda de cor. Está sempre do mesmo jeito. Segunda característica de diferença de joio e trigo. O trigo, quando ele começa a amadurecer, ele começa a inclinar. Ele começa a baixar o feixe. O joio sempre mantém ereto. O trigo é mais flexível, o joio é mais reto. Dura serviço, reto, não abaixa a cabeça para nada, não se quebranta. Sempre assim. A Bíblia diz que aquele que endurece o serviço um dia será quebrado. Quebrado. Não é quebrantado, quebrado. O joio permanece de pé, o trigo abaixa a cabeça. Sabe a pessoa que nunca abaixa a cabeça para ninguém, está sempre certo, é sempre o jeito dele. O pastor está falando isso, mas não é bem assim, a palavra não diz bem isso, escolhe o que quer para obedecer, né? Joio, trigo. Vai ter na igreja sempre. Vai ter na igreja? Sempre. Qual que é a minha garantia que vai ter na igreja tempo? Que só vai mudar isso no tempo da colheita. Eu já vou começar a explicar. Vocês posso? E daí vou mostrar o cenário escatológico, vou explicar um pouco de escatologia, fim de tempo para você. Quem gostaria de saber? Então vou mostrar como Jesus já sabia nas parábolas, ele avisa para nós. Então, outra característica é que o joio fica de pé e o trigo se reclina. Vou falar mais algumas rápidas, porque senão vai ficar muito só ministrando sobre isso. Está fazendo sentido para alguém aqui? Então, quem não quer obedecer, quer ficar sempre do jeito dele, não é a palavra, não é isso, não é bem assim, é o seu desejo. Joio, trigo. O trigo, quando ele começa a frutificar, aparecer, né, os grãozinhos de trigo ali, o trigo realmente ali, ele se inclina e ele se inclina, ele muda de cor, ele perde sua força, justo porque ele está nutrindo o trigo realmente que vai aparecer. O joio não, o joio, se você ver como é que é o trigo, ele é bem bonitinho, é um monte de sementinha. Alguém já viu o trigo assim ou não? É um monte de sementinha ramificadinha assim. O joio parece um cacho de uva, meio umas pelotas que vão se empelotando e vão dando em cima do joio. Vocês conseguem imaginar, lembrar assim? Alguém já viu? Depois procura na internet, não tem problema. Então, por que você está falando dessas duas questões, pastor? Olha lá, ó. O trigo, quando ele cai, quem geralmente espalha o trigo ou faz cair o grão de trigo é o vento. O trigo está sempre sujeito a que os seus filhos andem de acordo com o Espírito. Os frutos dele sempre vão de acordo com o Espírito, ele se multiplica. O joio, ele cai todo duro próximo dele. Faz sentido o que eu estou querendo dizer ou não? É egoísta, exclusivista, quer todas as coisas dele, cai tudo de forma dismórfica, não se agita com o vento. Amém, amados? Última característica, posso? Última característica, o joio, quanto mais ele amadurece, mais a raiz dele vai para baixo da terra. O trigo, quanto mais ele amadurece, mais a raiz se solta da terra. Cada vez mais quem é trigo está menos ligado às coisas dessa terra e mais preocupado com as coisas do céu. Está mais propício a ser colhido. Quanto mais joio é, mais eu tenho interesse nas coisas daqui. Mais eu vou para baixo, cresço para baixo. Dá para entender a diferença? Então Jesus começa a falar, gente, não estranhe, dentro da igreja vai haver o quê? Trigo e vai haver o quê? Joio. Igreja, eu não estou falando da nossa igreja, quero profetizar que o nome de Jesus, nossa igreja é só de trigo. Pouco provável, mas vamos profetizar. Quem dera profetizar. Porque vai sempre ter joio. Vai sempre ter joio. Amém, amados? Porque o Satanás quer ser meio joio. Mas se você entrou como joio, Deus tem poder de transformar em trigo aqui, em nome de Jesus. E mudar a sua vida. Porque a palavra é poderosa para cumprir o que lhe apraz. Mas o que Jesus está falando é, não se espantem se tiver coisa diferente. Aí posso explicar algo escatológico que ele mostra aqui? E Jesus fala assim, eu não vou tirar o joio do meio do trigo até que chegue o tempo da colheita. Daí ele fala assim, na colheita a gente vai fazer o seguinte, o que ele vai fazer? Direi aos ceifeiros, aos anjos, aos seres espirituais, o que a gente faz primeiro?
Ajunta primeiro o quê? E faz o quê? Ataio em? Para ser o quê? Mas o trigo? Onde? Posso explicar isso rapidamente para vocês, escatologia aqui? Ó, o trigo e o joio vão crescer junto na história da igreja. Vai ter uma igreja que vai se manter trigo, as coisas no padrão de Deus, andando no padrão de Deus, tudo que Deus fala, e não tem conversa, o trigo se quebranta, o trigo, o vento bate, ele joga mais trigo, nasce mais trigo, vai tendo joio, vai caindo ali, vai tendo joio, vai caindo ali. Jesus fala, não vou separar, eu não quero que separe, só vai separar no fim. Então vai sempre ter joio na igreja, mas tem trigo, graças a Deus. Né? Porque o trigo também tem uma questão, o joio ninguém sabe muito qual é o valor nutricional, ninguém achou ainda um valor nutricional para o joio, tipo como se fosse um mato só, mas o trigo tem valor, amém, amados? Mas tá, deixa eu fazer o parênteses aqui. Aí a Bíblia fala que ele vai fazer o que então? Na hora da colheita ele vai juntar o quê? Vai juntar quem? Quem que ele vai juntar? O joio. Em que? Feixes. Posso explicar isso? Vai chegar um momento da história da igreja, da história do reino dos céus, em que Deus quer o trigo, mas quem vai se juntar é o joio. Olha que coisa interessante. Como assim, pastor? O joio que foi plantado dentro do reino dos céus vai se juntar com o joio do mundo em feixes. Estou conseguindo fazer entender? E tudo que é mal, tudo que é ruim vai se juntar. E se não estranhe, com o tempo passando, gente falando que pode isso, pode aquilo, que é permitido isso, que isso é assim, que não faz mal, que o mundo é assim, que isso é a realidade, que isso é tal, que as pessoas... Porque primeiro vai se juntar os feixes de quê? De joio. Vai juntar os que não se quebrantam, os que não abaixam a cabeça para ninguém, os que reconhecem até Jesus como Salvador de uma certa forma, mas não querem o senhorio dele. Vai se juntar os feixes de joio. Então olha para quem está do seu lado e fala, tudo que a gente vai viver já estava na palavra de Deus. Mas aí quando ele juntar todos os feixes de joio para ser queimado, graças a Deus, a gente é levado para o celeiro. Aí a igreja, o trigo vai embora. O trigo vai para o celeiro. Então quando o joio começar a se juntar, não se assuste, só fique feliz, fala, daqui a pouco chega a minha hora. Quando tudo começar a degringolar e querer ir junto com o mundo e outras coisas, aí a Bíblia fala assim, ó, os perversos pervertam-se mais, e os santos ainda mais. Quem é trigo, vai para o lado dos trigos. Se abaixa mais, se quebranta mais, se santifica mais e deixa o joio aparecer que está de pé. Até um dia em que os feixes vão estar tudo junto, bem grandinho, bonito, de pé, de joio. Vocês estão aqui, amados? E o ceifeiro vem para buscar o trigo. Aleluia. Maranata. Conseguiu me fazer entender aqui? Então Jesus começa com... Por que Jesus não separa o trigo do joio antes? Porque Jesus tem uma esperança que todo joio se torne trigo em algum momento, em nome de Jesus. Que as misericórdias se renovam a cada manhã, até a última hora ele vai dar uma oportunidade da pessoa se arrepender. Essa é a minha esperança também. Posso ouvir um amém, igreja? Olha para quem está do seu lado e fala, se você anda muito de pé... Olha para outra pessoa e fala, se está dura a cerviz, né? Se quebranta. Amém, amados? Se quebranta. Aleluia. Vai, vamos passar. Próxima parábola. Parábola do grão de... Como eu já ministrei essa, não vou muito além nessa. Mateus 3,31. Lê comigo. Outra parábola lhes dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de... Que um homem... E plantou aonde? Onde? Onde? Então, o reino dos céus tem que ser plantado no seu coração. Quem planta é você. Você vai tomar o reino, você vai plantar em você. O reino dos céus não para de crescer. O reino dos céus é imparável. Amém, amados? Uma vez ele plantado, ele faz algo poderoso. Ontem o pastor que estava aqui, ele estava compartilhando, ele compartilhou comigo ali, com alguns irmãos que ficaram ali depois com a gente ali, né? Posso compartilhar esse testemunho com vocês? Ele falou muito da igreja na China, daí ele estava contando, ele estava falando de diversas experiências, pregações, coisas, ele tem um parceiro numa igreja na China, e ontem ele estava me contando algo bem interessante. Ele falou, tem um parceiro meu que é da igreja na China, tal, contou alguns testemunhos, e ele contou o seguinte, ele vai sempre num período do ano, trabalha lá, né, ele estava numa vila, e lá vocês sabem que tem uma igreja que é a igreja formal, que é autorizada pelo comunismo da China, que na verdade não é igreja, né, mas é órgão do governo para regulamentar, coisa para ter uma religião assim, e tem uma igreja underground, que é a igreja perseguida. Quem já ouviu falar disso? Né? Ele está me contando coisas horríveis que aconteceram lá, mas uma coisa interessante que ele me contou, né? Primeiro ele me contou uma história lá, que teve uma pessoa que estavam perseguindo, um pregador que foi preso 30 anos, moral da história, um dia ele estava num culto com 2.500 pessoas num barracão, numa fábrica abandonada, foi lá o comunismo, fechou as portas e tacou fogo em todo mundo.
matou queimado 2.500 pessoas. Assim, como se fosse queimar. Vocês estão aqui comigo? Mas por que eu estou falando isso? Lá eles falam que tem em torno de uns 200 milhões de crentes. Quem fica feliz? Né? Mas ele contou o testemunho dessa menina. Essa menina tinha 16 anos, ela tinha tuberculose, ela foi para esse pastor orou por ela, foi curada. Aqui evangelho tem que ser com poder. Tem muitas curas, muitas pessoas já foram curadas, eu amo, faz parte do reino de Deus. Todo lugar você vê cura ou gente curada por Deus. Quem já ouviu um testemunho? Né? Quem já viveu uma cura milagrosa de Deus? Graças a Deus, né? Essa menina tinha 16 anos, tinha tuberculose, 2 anos depois ela aparece no mesmo vilarejo que ele está. Ela fala, o senhor pregaria lá na minha igreja? Dele, pregaria lá na sua igreja. Daí ela fala, é 6 horas daqui, dele, não tem problema, vamos indo. 6 horas foram. Chegou lá num descampado, um mundo de gente, umas 10 mil pessoas. 10 mil pessoas. Aí ele fala, quem é o pastor dessa igreja? Porque lá ele estava me contando que todo mundo se chama de irmão. Ninguém fala quem que é o pastor, porque se souberem, né, matam a pessoa. Então todo mundo é irmão, então... Daí ela falou, eu sou a pastora da igreja. Quantos anos ela tinha? Quantas pessoas ela cuidava? 10 mil pessoas. Sabe por quê? Porque o reino dos céus é imparável. Você pode matar, você pode perseguir, você pode fazer o que você quiser, o reino dos céus vai continuar crescendo. A igreja perseguida desde o início da história vai continuar sendo perseguida e só vai crescer. Porque é uma característica do reino dos céus, ela vai ser lugar de descanso, ela vai ser lugar de pouso, ela vai ser lugar de alimentação, como eu ministrei nessa parábola. Se o reino dos céus está dentro de você, você vai ter acesso a essas coisas, graças a Deus. Amém, amados? Por mais que o mundo vá contra, você vai saber que as podas só vão te ajudar. Vai, próxima parábola. Parábola do... E disse-lhe outra parábola. E disse-lhe outra parábola. Quem estava no culto de quinta que eu ministrei? Então, eu peguei uma parábola e fiz uma pregação em cima dela. Vou trazer ela para o contexto de todas as parábolas agora. Quem me permite, em nome de Jesus? Em abril eu ministrei sobre pães asmos, festa dos pães asmos, o significado do fermento. Fermento geralmente tem uma relação com a hipocrisia, com a religiosidade, ok? Ou com um sistema religioso, um sistema. Por que você está falando isso? E disse-lhe outra parábola, o reino do céu é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Dentro da igreja, deixa eu te dizer, vão ter áreas que vão ser tocadas, o corpo, a alma, o espírito, vão ter fora coisas que vão ser tocadas, as línguas, as terras e as nações, por uma influência que não é de Deus, por uma influência de fermento, de religiosidade e de hipocrisia. Posso explicar isso? Não? É a pessoa que vive uma coisa dentro da igreja, vive outra em casa, hipócrita, é o que a Bíblia fala, isso é hipocrisia. Nós temos que ser verdadeiros, os mesmos, independente de onde estamos. Isso, religião, algo que te ensina, um rito, uma coisa, algo que depende do humano. Nós temos uma cultura muito religiosa no Brasil. Então tem muita gente que a religião dele é ir na igreja, ele está feliz indo na igreja. E ok, num começo da vida isso é bom. Mas tem que chegar um momento em que você quer um relacionamento com Jesus que você não se sacia. No sentido, eu venho para a igreja, eu gosto da reunião da igreja. Graças a Deus, isso é muito da cara da nossa igreja. Amém, amados? Né? Todo mundo quer atividade todo dia, fazer todas as coisas. Graças a Deus por isso. Mas tem que ser esse relacionamento com Jesus, que quebre a religiosidade. Porque o fermento é o quê? Ele gera o quê? Ele em contato com o calor, né? Esse micro-organismo em contato com o calor, ele tem uma reação que ele libera oxigênio, ar, e ela cria dentro da massa o quê? Ela infla a massa. Não é isso, amados? Ou seja, a hipocrisia, a religiosidade, eles querem parecer algo que eles não são. Eles querem aparentar mais do que eles são. Olha para quem está do seu lado e fala assim, vai ter isso aí no reino dos céus. Olha para outra pessoa e fala, já foi colocado dentro da massa. Vai ter gente que vai parecer o que não é. Quando você apertar, você vai ver que é macio e não é consistente. Quando passar por qualquer pressão, vai se deformar. Estou conseguindo me fazer entender aqui usando as palavras de Jesus? Então, por que eu falei isso? Porque na outra passagem eu ministrei sobre crescimento e as outras coisas, usando, mas eu deixei bem claro, usando uma pregação em cima da parábola. No contexto de todas as parábolas, como a gente lê no Evangelho de Mateus, o fermento não entra como algo bom. Amém, amados? É o que diz pelas relações que Jesus lida com o fermento. Fermento dos fariseus, fermento de Herodes. Então, é dentro dessas questões. Dentro da igreja vai ter gente que vai querer aparentar, mas não é. Parece que é duro, mas quando você aperta é bem fofinho. Alguém já pegou um pão assim, um bolo? Alguém? Sim ou não? Né? Quem já mordeu algo sem fermento? Ou pão asmo, duro, consistente.
né? Dependendo da grossura que for, quebra até os dentes, irmão. Quem já comeu algo com fermento? Né? Transborda. Quando o fermento passa da medida, o que acontece? O que acontece? Fica tudo torto, sobe um lado, não sobe outro. Alguém já viu a cena? É mais ou menos isso. Olha para quem está do seu lado e fala, vai ter isso no reino dos céus, meu irmão. Olha para outra pessoa e fala, vai ter dentro da igreja. E vai ter dentro de algumas áreas da nossa vida, dentro do nosso corpo, dentro da nossa alma, dentro do nosso espírito, dentro das línguas, dentro das terras, dentro das nações. Estou conseguindo me fazer entender dentro das parábolas aqui, sim ou não? Então Jesus está construindo algo. Então, querido, não acho que a igreja vai ser um lugar perfeito. Paulo já orientava a igreja, todas as cartas que tem na Bíblia é para a igreja, para corrigir coisas nossas, mas para que nós possamos ser corrigidos em nome de Jesus. Para que se tem fermento em você, você tire. Lembra a festa dos pães asmos? Você era retirar da sua casa todo o fermento. Todo fermento. É normal, pastor? É normal. Vai querer atacar, mas em nome de Jesus, que isso não seja uma realidade para nós. Amém, amados? Igreja sem fermento. Vai, segue. Próxima parábola. A parábola do tesouro. O reino dos céus é semelhante a um. Peraí, vamos ler igual quando você ia para a escola presencial. Como se tivesse professor, falava, vamos ler o quadro. O reino dos céus é semelhante a um. E compra esse campo. Então vamos lá, o reino dos céus, ele é como um tesouro achado no campo. Ele achou aquele tesouro. Posso explicar isso bem rápido aqui? Então o reino do céu é como alguém que foi procurar uma outra coisa, mas achou um tesouro. Você veio suprir uma necessidade, receber um milagre, ganhar alguma coisa, melhorar a tua família, conseguir alguma coisa, mas você achou um tesouro. Aí você vende tudo e fala, eu quero o que está nesse campo. Amém, amados? Só que ele vende o quê? Tudo que ele tem, ele não compra o tesouro, porque o tesouro não dá para comprar. Ele compra o quê? O campo. Ele compra o campo. O campo tem valor, o tesouro não tem valor. Deixa eu exemplificar, por exemplo, nós estamos numa campanha de adesivos para cada cidadão da cidade. Tem custo ou não? Tem custo, nós levantamos oferta, fizemos adesivos, não é isso, amados? Tem gente indo todos os dias entregar adesivo. Tem custo ou não? De esforço, sim ou não? Tem. Mas se uma vida for salva dessa cidade, uma vida que seja, dos 150 mil adesivos que a gente tem para distribuir, valeu a pena ou não valeu? Quanto vale uma vida? Imenso, mas tem um campo a ser comprado. São as pessoas que estão na caminhada, que vêm buscar algo de Deus, que vêm numa igreja com uma resposta para algo, mas encontra algo mais valioso do que aquilo que ele queria. De repente ele até esquece por que ele veio, por causa da dor, da necessidade. Estou conseguindo me fazer entender, amados? Ele encontra um tesouro muito maior, algo que é encontrado por ele. Por que você está falando isso, pastor? Porque nós temos que comprar um campo. Eu preciso, se eu quero ter o tesouro do reino dos céus, comprar um campo. Tem um preço que tem que ser pago. Eu fui lá e vi umas crianças trabalhando literalmente no Ministério Infantil, né? Trabalhando, modo de dizer, servindo no Ministério Infantil, mas está ali ajudando na aula do Ministério Infantil. Por que você está falando isso, pastor? Nós temos em torno de uns 300 voluntários aqui na igreja, que trabalham quando? No final de semana, fora do seu horário de trabalho. Se você for pensar humanamente, você fala, que loucura, é ou não é uma loucura? E gente chega antes, gente vem outro dia aqui na igreja, limpa a igreja, gente faz isso, todo mundo é voluntário. Mas por que eles estão fazendo isso, pastor? Porque um dia eles encontraram um tesouro e eles sabem que a única forma deles terem esse tesouro é comprando esse campo. Por que eu sirvo? Porque eu sei que se eu fizer isso, algo maior eu vou receber. Eu tenho um tesouro que é extremamente importante. Eu gosto de ver as pessoas servindo na igreja, fazendo as coisas, jovens, né? Quase todos os jovens servem aqui nessa igreja, graças a Deus por isso. Porque está comprando um campo. Andrezão servindo na cantina, né, André? Nem dava para imaginar antes. Amém, amados? Por quê, pastor? Porque tem um campo. Deixa eu te falar, no reino dos céus tem um preço a ser pago. Jesus já pagou o preço por todas as coisas. Amém, amados? Mas você tem que deixar todas as coisas por Ele também. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Então, o reino dos céus é semelhante a uma pessoa que estava procurando outra coisa, mas achou um tesouro. Estava procurando uma cura, estava procurando arrumar o seu casamento, estava procurando ajustar a sua vida, estava procurando, mas achou um tesouro. Conseguiu me fazer entender nessa parábola? Não vou entrar muito nisso, mas ok. Só olha para quem está do seu lado e fala, tem um preço, meu irmão. Olha para outra pessoa e fala, vai te custar tudo. Mas tem um benefício, não é? Porque ela compra um campo. Ela vende tudo que tinha, mas ela tem uma posse.
que ficou para ela e que tem um tesouro lá dentro. Isso é a melhor coisa que tem. Quando você acha o seu lugar no reino dos céus. É ou não é verdade? Sabe quando você entende seu propósito, para que eu nasci, o que eu estou fazendo? Cara, você fala, agora eu sei como é que eu tenho que viver minha vida. Estou convicto nisso. Eu gosto de falar de propósito, essas coisas, tem que entender essas coisas. Vai, próximo. Estou quase acabando. Mais 10 minutos, pode ser? 15 para ceia. Vai, vamos lá. Mateus 13:45. O reino dos céus também semelhante a um que... E ele encontra uma pérola de maior valor, e daí o que ele faz com aquela pérola de maior valor? Ele compra aquela pérola de maior valor. O reino dos céus, posso falar sobre isso rapidamente ou não? O reino dos céus, ele é como um tesouro encontrado no campo, de alguém que não estava procurando ele. É interessante quando a gente pensa em quem vagueava, andava pelos campos, andava nos lugares. Por quê, pastor? Porque quem fazia isso, geralmente, eram pessoas que não tinham posses. Ok, amados? Jesus veio para os quebrados, para os quebrantados, para quem precisa ser curado, mas o reino dos céus também é para aquelas pessoas. Posso falar isso ou não? Leia aí, ele fala o quê? O reino dos céus é também semelhante a um que... Aí na sequência do versículo fala, e quando ele encontra uma boa pérola, ele vende as outras e fica com aquela. O reino dos céus também é para as outras pessoas que procuram algo melhor. O reino dos céus não é só para as pessoas que estavam quebradas, desviadas. Posso falar rápido disso? Bem rápido. Meu sonho, no meu coração, e entendendo desse processo das parábolas, o que eu quero para os meus filhos? Que eles vivam dessa parábola aqui nesse sentido. Em que, pastor? Eles não vão conhecer o pecado, eles não vão precisar falar que eu fui ex-drogado, que eu fui ex-viciado, que eu tive depressão, que eu tive outras coisas, mas um dia eles vão ter que encontrar uma pérola que é mais valiosa que todas as pérolas que eles já têm. Porque eles estão sendo criados, os meus eu posso falar, criados dentro da igreja, que ficam o dia inteiro na igreja, né? Que, como diz o pastor Ricardo Vasconcelos, ela fala, filho a gente cria em casa, os meus ficam dentro da igreja mesmo, porque eles ficam comigo dentro da igreja. Então cria dentro da igreja. Eu não moro da igreja, mas passo o dia inteiro, praticamente só vou para casa dormir, né? Mas por que eu estou falando dessas questões? Eles já vão viver coisas boas, não vão precisar falar de cura, de trauma, de outras coisas, graças a Deus, mas um dia eles vão ter que pegar todas essas pérolas que eles têm, e eles vão ter que trocar por uma pérola de maior valor. Meu desejo para os jovens da igreja é que um dia eles encontrem Jesus. Não é verdade? Tem uma jovem ali, quantos anos tem? Meses aquela ali? Quantos meses tem? 6 meses. Olha que alegria. Quem gostaria de ter sido criado na igreja assim desde os 6 meses? Eu também. Ambiente, bênção, glória, Deus vem e outras coisas. Mas um dia, como é que é o nome dela? Laura? É? Laura. Então um dia, é que com máscara eu não entendo ninguém, não reconheço ninguém, só Jesus para me ajudar mesmo. Mas a Laura um dia vai ter que trocar as pérolas dela por uma pérola mais valiosa que todas, em nome de Jesus. Ela vai trocar o vir na igreja, ela vai trocar as bênçãos que os pais dela colocaram sobre a vida dela, ela vai trocar o tempo que ela andou com Deus, ela vai trocar os relacionamentos saudáveis que ela teve na igreja, ela vai trocar o ambiente legal da igreja, o ambiente familiar de amor que a gente teve, a adoração, o tempo, a glória o ambiente de glória de Deus por um relacionamento com Deus. Estou conseguindo fazer entender? E falar, até então agora era o meu jeito de viver a vida, era a minha religião. Então Deus também está para isso que as coisas estão bem. Quem pode dizer amém? O reino dos céus também é semelhante a alguém que já tinha posses, já tinha as pérolas, mas achou algo mais importante. Sabe aquela pessoa que sempre buscou melhorar, e um dia ele descobre, eu só melhoro com Jesus. Esses dias estava aqui um amigo meu, graças a Deus, quinta-feira no culto, um jogador de futebol, foi campeão de um monte de coisa, campeão da Libertadores, jogou no Barcelona, estava aqui na igreja, sentado ali, na quinta-feira. Quem estava na quinta? Talvez uns nem notaram. Por quê? Porque não importa, aqui todo mundo é irmão. E um dia, embora tinha o que aparentemente para o mundo tem, né? Tem dinheiro, tem fama, é reconhecido, um monte de coisa. Quando encontra algo de maior valor, aquilo, as outras coisas perdem o valor. Quem pode dar glória a Deus por isso? Que seja uma realidade para todos nós, amém, amados? Precisamos trocar as coisas, colocar o valor naquilo que é valoroso. Ok, vai. E a última agora, eu acredito, é? Ótimo. Estou acabando o culto. Olha para quem está do seu lado e fala, agora é o fim. Oi, gente bonita. O reino dos céus é ainda semelhante a uma que recolhe peixes, toda a espécie. Vou acabar o culto. Posso falar isso para vocês? Deixa eu contar. O reino dos céus, a força do evangelho, as boas novas, a palavra de salvação, ela é muito poderosa. Jesus fala, eis que vos fareis pescadores de
Homens, revestivos de toda a armadura de Deus, que consiste em um dos itens, sandálias, a pregação do evangelho da paz. Ó, quão lindos são os pés daqueles que levam as boas novas, ou a boa palavra, o evangelho. O evangelho é uma palavra tão forte, tão poderosa, tão intensa, que ela vai, olha lá, é semelhante ainda a uma que lançada ao mar, recolhe o quê? Não é peixe só não, é de toda? Deixa eu contar uma coisa para vocês, dentro da igreja, por causa da força do evangelho, por causa da força dessa rede, eu já ministrei só sobre essa parábola, essa rede, essa palavra é redes que são jogadas nas profundezas, é uma rede maior, forte, que não pega só os peixes da parte de cima do rio, vai naqueles que estão lá embaixo, ela bate no fundo e pega todos. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Esse é o reino dos céus, é uma palavra tão forte que ela atinge todas as pessoas, ela vai tocar todas as pessoas, em todo tipo de pessoa. Isso é o reino dos céus. Todo mundo vai se converter, a gente vai ver a sequência, todo mundo vai estar com Jesus, vai se alinhar com a eternidade, nós vamos ver na sequência do texto, mas deixa eu te dizer, dentro da igreja vai ter gente de tudo quanto é tipo, irmão, todas as espécies. Dá uma olhada para quem está do seu lado, assim, ou meio perto, e veja que as pessoas são meio diferentes, ainda mais na nossa igreja é mais diferente ainda, eu acho, né? São todos os formatos de pessoa, todas as cores de pessoas, todos os tipos de pessoa, todas as cores de cabelo de pessoa, corte de cabelo de pessoa, né? Tudo quanto é tipo de pessoa. Tem uns que você tem convicção que não é desse mundo mesmo. Quando você olha, você fala, meu Deus do céu. Também vai num lugar que chama bola de neve, né? Se fosse pensar na lógica, realmente, não podia estranhar isso. O reino dos céus é semelhante a uma rede que lançada ao mar recolhe peixe de toda a espécie. Os princípios do reino dos céus, as coisas são tão fortes que ela pega todo mundo. Vou compartilhar um testemunho que eu ouvi ontem. Eu já sabia de algumas coisas, mas eu quero compartilhar com vocês. Ontem o pastor estava me contando a história do cunhado dele. O cunhado dele foi trabalhar na Alemanha. Vou contar porque na Alemanha eu já vi testemunhos disso da Alemanha. Posso contar esse testemunho? A Alemanha é um país que foi tocado pelo avivamento, não sei se você sabe, né? Da Europa, principalmente a Alemanha. E muitas denominações vieram da Alemanha, inclusive as que influenciaram aqui o sul do nosso país. E aí ele estava me contando que aconteceu algo bem interessante. Eu já tinha ouvido falar isso da Alemanha, vou contar para vocês. O cunhado dele foi trabalhar na Alemanha, ele não era crente. Ele chegou a trabalhar na Alemanha, ele negociou lá o salário, vou falar aqui hipoteticamente, só para a gente ficar com algum número, pode ser? Ele falou, não, então o salário 2.000 euros, ok. Quando ele foi pegar o olerite contra-cheque dele, lá ele foi ver, ele recebeu 1.800 euros. Ele chegou para a moça do financeiro lá e falou, então, meu salário era quanto? 2.000 euros, mas eu recebi só 1.800, o que é esse desconto aqui? Daí a moça falou para ele, o dízimo. Porque lá na Alemanha, diversas empresas descontam o dízimo da pessoa na fonte. É sério isso, não é brincadeira. E daí o cara falou assim, não, mas eu não sou cristão, né? Que crente até o diabo é, né? Até os demônios são. Ele fala, não, existe o Filho de Deus, o Senhor é Deus, mas que tem um monte de gente que é crente, nem todo mundo é cristão, né? Ele falou, não sou cristão, não quero isso aí não. Ele falou, então tá ótimo, então o senhor está demitido. Porque a gente não quer alguém aqui que não tem uma aliança com Deus, vai quebrar o ciclo de prosperidade que nós sempre vivemos na nossa empresa. Ele, não, então eu quero. Pensando bem, tirar 200, ficar com 1.800, até que é vantajoso. O pastor me contou essa história. Faz anos já que o cunhado dele voltou da Alemanha. Ele não é cristão, ele não frequenta nenhuma igreja, mas ele ainda vai lá num lugar e dá o seu dízimo e a sua oferta, porque ele aprendeu algo que mexeu com a vida dele, que é um princípio do reino dos céus. Os princípios de Deus não se quebram, e a aliança que ele aprendeu a ter com Deus, ele fala, cara, eu não quero ir na igreja, eu não quero estar com a, mas eu não sou bobo de ficar sem dinheiro. Estou conseguindo me fazer entender aqui? O reino dos céus é forte demais, querido. Ele é poderoso para tocar em todo mundo, em todas as esferas. E muita gente vai ficar só com o benefício que essa rede te traz. O senhor está preocupado com isso? Não. Ele está sempre esperando que um dia você se arrependa e se entregue por completo. Ele não vai recolher o joio antes do tempo. Eu estou conseguindo me fazer entender nisso? Sim ou não? Ele não vai te pedir ou obrigar a comprar nenhum campo. Ele não vai te pedir para negociar suas pérolas com a pérola de maior valor, embora ela tenha maior valor, embora tenha um tesouro escondido no campo. Ele não vai fazer nada disso. Se você não quiser crescer, ele não vai forçar esse crescimento. Mas ele está te permitindo que você possa viver as coisas diferentes. Estou conseguindo me fazer entender? Você pode viver de algo que não é dessa terra. Você pode viver de um ambiente que não é dessa terra. Você tem a oportunidade de viver de uma forma diferente.
no fim dos tempos, perto de uma colheita, a gente tem que falar dessas coisas. Se tem gente que é joio ainda, se converte para o trigo aí, em nome de Jesus. Mexe, quebranta, se quebranta. Se quebranta. Amém, amados? A postura faz muita diferença. Eu amo, nossa igreja, eu nem posso falar isso, e o Bola tem uma unção assim que apaga a luz do louvor. Quem já reparou? Claro que nosso culto é à tarde, que daí não fica tão escuro, né? Você apaga a luz também, mas porque é um pouco dessas questões. A minha postura também do meu corpo, que tem muito da minha alma, também reflete muito da minha postura espiritual. Quanto mais eu me disponho a me quebrando. Ah, pastor, não tem nada a ver, vamos lá. Se ajoelhem diante da estátua. Não vamos ajoelhar. Gente, que diferença que faz? Eles podiam falar, não, eu ajoelho aqui, mas por dentro eu estou de pé. Mas não é isso. Existe algo, faz sentido o que eu estou dizendo para vocês ou não? Existe algo da nossa postura que fala como é que está o nosso coração, como é que está o nosso do trigo. Amém. Não vamos avançar muito nisso. Vamos ficar na rede aqui. Vai, último versículo. Pode passar comigo. Mateus 13, 48. Em diante. Vai. E quando já está os pescadores e assentados e os ruins deitam fora. Então pausa, vamos lá. Essa parábola está conectada com a outra palavra do trigo e do joio. Deus vai deixar na rede dele, Deus vai deixar no lugar do campo dele crescer o quê? O trigo e o joio. Deus vai deixar a rede que pegou todos os peixes. Olha que coisa interessante. E quando acontecerão essas coisas, Senhor, da tua volta? Quando o evangelho do reino dos for pregado a toda criatura. Quando a rede pegar todo mundo. Quem está entendendo aqui? Quando a rede, de uma certa forma, pegar todo mundo. Por isso que tem que pregar o evangelho a tempo e fora de tempo, irmãos. Vamos fazer as coisas acontecerem no nosso turno, em nome de Jesus. Já imaginou que bênção não precisar experimentar a morte, ser arrebatado, tudo mudar, ser transformado? Quando já está cheio, os pescadores arrastam para a praia e assentados escolhem os bons para o cesto e os ruins deitam fora. Aí ele começa a explicar a parábola. Posso explicar agora para fechar? O reino dos céus, ele permite durante esse período nessa terra, tudo acontecer junto, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, tanto ter trigo quanto ter joio, tanto ter pessoas que vai comprar campo quanto pessoas que não vai comprar campo, tanto ter pessoas que vai caminhar com as pérolas, outros que vão trocar as pérolas, vai andar todo mundo junto. Vai ter um solo bom, vai ter um solo médio, vai ter um solo ruim, vai ter um solo excelente, dos excelentes, vai ter um que vai dar 30, vai ter um que vai dar 60, vai ter um que vai dar 100, todo mundo vai estar junto. Mas vai chegar um momento que as coisas vão se separar. Que está breve. Se não acontecer coletivamente para a igreja toda, vai acontecer para eu e para você. Tem gente que fala, nem vou preocupar, Jesus vai voltar daqui 200 anos, mas você não vai viver 200 anos, você sabe, né? Você sabe que não deu mais 80, você já está, né? Salvo as criancinhas Laura, as que se Deus quiser possam viver mais anos, mas dos que estão aqui adultos me ouvindo, não é muito mais que você tem de vida. Vamos lá. Aí Jesus começa a falar assim, e assim será na... Vai, lê comigo ali, ó, a partir do 49. E assim será na... Sairão o quê? E separarão quem primeiro? Dentre quem? E na parábola do joio e do trigo ele fala que vai fazer o quê? Juntar os maus, primeiro os feixes e depois os... Ok. E os lançarão na... E ali haverá choro e ranger de dentes. Deixa eu fechar aqui o culto, mas falar para vocês. Enquanto a gente está aqui nessa terra, nesse tempo, vai estar todo mundo junto. Porque Deus tem expectativa que todo o joio se torne trigo em um determinado momento. Que cada um possa, em um momento, se dar conta do tesouro que está valioso e comprar aquele campo. Que cada um possa se dar conta que, mesmo que seja pequena, se a minha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, for do tamanho de um grão de... ela pode se tornar a maior das hortaliças. Mesmo que eu seja um peixe que não é bom, se eu estiver nessa rede, eu posso ficar ali perto dos outros, me transformar e ser colocado como... Quem está me entendendo? Agora vai chegar um dia que vai haver uma separação. Vai chegar um momento da minha ou da sua vida, ou coletivamente para todos nós, se for na nossa geração, que Deus venha na nossa geração, maranata. Mas se não for, quando a gente entrar em estado de eternidade, ou seja, deixar a nossa vida nessa terra aqui, a gente vai ser colocado dentro dessa divisão. Justo, injusto. Bom ou mal. Tudo vai depender do quanto eu abrir o meu coração.
para que cada palavra caísse e frutificasse a 30, a 60 ou a 100 por um. Cada um prestará conta de si mesmo. Eu não levo ninguém. Amém, amados? Não levo ninguém, mas eu tenho a obrigação de trabalhar o meu coração para que cada palavra caia e cumpra o que lhe apraz. Para ser encontrado, amém, amados? Como um jardim do Senhor, daquilo que Ele fez. Não um pão com fermento, em nome de Jesus. Vamos orar? Que palavra para culto de ceia, pastor? Esse é o reino dos céus. Não estranhe as coisas que acontecem no nosso meio, em nada. E saiba, Deus sabe disso. Jesus também sabia disso. Mas Ele dá mais um culto, mais um domingo, mais um mês, mais uma oportunidade de nós mudarmos as nossas vidas. Vamos colocar de pé? Quero orar com vocês em nome de Jesus. Quero fazer 2 orações. Se você está aqui pela primeira vez, primeiro, obrigado pela sua visita em nome de Jesus. Se você nunca entregou sua vida para Jesus, ou você está aqui também e é jovem, nunca entregou a vida para Jesus, vive aqui na igreja, mas você fala, pastor, chegou esse meu momento de eu trocar minhas pérolas por algo melhor. Eu não quero mais viver só da religião, ou estar na igreja do meu pai, eu quero estar na minha igreja, no meu relacionamento com Deus. Amém, amados? Se esse é o seu caso, você é jovem ou não, se você é de uma outra igreja, está desviado, quer se ajustar com Deus, se reconciliar com Deus, eu quero te convidar a estar fazendo isso. Se você está comigo aqui pela internet e está me ouvindo pela primeira vez, que cara esquisito de touca, é que está frio aqui e eu sou muito magro, gente. Perde calor pela cabeça, meu cabelo é bem curtinho, então estou de touca aqui. Se é o seu caso, você quer se reconciliar com Deus, eu quero te convidar a estar fazendo comigo uma oração, de coração mesmo. A Bíblia diz que todo aquele que crê no seu coração e confessa com seus lábios Jesus Cristo como Senhor será salvo. É só falar, Deus, eu não tenho como fazer, mas eu quero uma mudança na minha vida. Quero te conduzir nessa oração, vou pedir para a igreja toda orar comigo, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Eu te declaro como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador, como o único caminho, verdade e vida, como o único que pode me levar a Deus. Eu peço perdão de todos os meus erros e libero perdão para todos que erraram comigo. Em nome de Jesus. Quem concorda diz? Glória a Deus. A Bíblia diz que a festa nos céus quando um pecador se arrepende. Nós também nos alegramos muito. Deixa eu fazer uma oração com você, você que está aqui, eu quero orar por você. Você que está na internet também, essa oração para você. Você que está aqui, se você quiser estar aqui conosco, depois do culto a gente quer te convidar para estar ali conosco na sala do Boas-Vindas, quer te conhecer. E você não precisa ficar nessa igreja não, se Deus te mostrou uma igreja, se você era de outra igreja, volta lá para a sua igreja, volta lá para o seu pastor, se reconcilia, ajusta as coisas. Não, pastor, Deus falou comigo que quero estar aqui. Se você não era de nenhuma outra igreja, nós queremos te convidar para estar conosco, em nome de Jesus. Mas eu quero orar. Pai, abençoa essas vidas, coloca pessoas próximas delas que vão ajudá-los a crescer em Cristo, a viver um ambiente do reino dos céus. Que o Senhor faça aquilo que ninguém pode fazer. Espírito Santo visita cada coração, move nessas vidas, traz as experiências que ninguém pode trazer, traz o consolo, o amparo, reestrutura essas famílias, faz aquilo que só o Senhor pode fazer, visitando cada um no seu íntimo, no seu interior. Abençoa essas vidas em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glórias a Deus.